Olá, queridas, tudo bom? Faz tempo que eu não venho aqui, né? Mas eu estou trazendo uma novidade para vocês. Tem um quadrinho que eu estou fazendo aqui para uma cliente que eu vou usar a sublimação, tanto no tecido quanto, olha só que graça vai ficar, no azulejo. Olha que lindo, gente. E o melhor desse trabalho é que, além da beleza, o seu tempo que você leva para fazer um trabalho desse é bem rápido. Imagine se eu tivesse que pintar esse azulejo e depois levar para o forno, cada pedacinho desse, né, aqui tem uma família que tem o total 5 leãozinhos, o casal, o pai e a mãe, um casal de filho e está nascendo mais um. Então, pode ter certeza que a sublimação vai fazer com que esse quadro tenha um diferencial. E como vocês já sabem, eu faço também em tecido, fiz aqui no tecido de linho o fundo do quadro, onde eu vou envolver o quadro todo nesse tecido de linho cru, tá? Então vai ficar um trabalho maravilhoso. Vou colocar também esse leãozinho aqui sentado do lado do quadro. Então o que eu quero mostrar para vocês, essa novidade, que através da sublimação nós podemos fazer vários trabalhos artesanais, certo? Trazendo para esse mundo mais sofisticado, que é o nosso trabalho com forração francesa. E você vai agregar um valor enorme para esse trabalho. Gente, vocês que já me acompanham e que não me acompanham vão me fazer essa pergunta: ô Cris, e eu só consigo fazer esse trabalho se eu tiver uma prensa, uma máquina de sublimação? Posso te dizer uma coisa? Você pode sim estar fazendo, não com azulejo, mas você pode estar fazendo com outros materiais, como a técnica da impressão, onde você vai imprimir, como eu tenho quadrinhos aqui, e você vai botar esse personalizado. Porque o que faz a diferença de um trabalho é a personalização. Toda mamãe, quando quer escolher um trabalho, principalmente se for um quadrinho de maternidade, coisas para o seu bebê, ela quer personalizado, ela quer com nome, né? Aquele ali é um produto único que você fez para ela. Então, eu digo a você, pode sim estar usando, aí a gente faria no tecido, colocaria o MDF e aí a gente imprimia, caso você não queira ter uma prensa, mas não deixa de ter um produto personalizado. Eu sempre venho aqui falar para vocês que o produto personalizado é o que faz a diferença para o artesão, certo? Porque senão fica uma peça comum. As pessoas pensam até que não foi um artesão que fez, que veio de uma empresa. E quando você personaliza, você já sai, você já tem algo a mais para oferecer para o seu cliente. Então, gente, vamos lá. Hoje essa aula vai ser sensacional. Eu quero todas vocês aqui, que vocês aproveitem essa aula e digo, se vocês quiserem aprender comigo a técnica da impressão, e agora já vai estar saindo o curso da sublimação, porque esse curso vai vir completo, com muita novidade para vocês, tá certo? Gente, quero mostrar para vocês que muita gente fala assim: ai Cris, como é que você tira as medidas para fazer a forração francesa de um quadro, de uma caixa? Muito simples. Para você tirar a medida exata, você vai pegar uma fita métrica, certo? Você vai pegar essa fita métrica, você vai medir aqui assim, ó. Aí eu já pego aqui, que deu 52, certo? Daqui para cá. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, para ver qual é a medida que vai ficar. Deu 40. Então, o tecido que eu cortei aqui, que já está aqui cortadinho, 52 por 40. Esse aqui, gente, é o tecido de linho cru, tá? Eu gosto muito de trabalhar com linho, com viscose. Esse linho, ele é bem mais maleável, tá bom? E nós vamos agora começar a forrar a bandeja, tá certo? Primeira coisa, quando eu vou fazer esse trabalho,
eu vou pegar, tenho que medir todo o meu tecido, ó. Eu vou medir todo o meu tecido para poder fazer as marcações, para não ficar sobrando tecido de um lado e faltando do outro. Então, você mede certinho. Ok. Vamos lá. Pega aqui um lápis, vou pegar aqui o grafite. E você faz a marcação nos 4 lados. Por quê? Na hora que você for passar a cola, você já encaixa ele no lugar certinho. E aí, eu vou pegar aqui, virar, tá? Vou pegar a minha cola. Vou passar aqui o rolinho. Gente, a cola é o suficiente, tá? Não precisa colocar muito para molhar o tecido e manchar o tecido. Dou sempre essa dica aqui para não manchar o tecido e também não ficar com pouca cola. Então aqui é o brilho aí, tá dando para vocês verem. Aí eu vou aqui, ó, vou no lugar que eu deixei marcado e encaixo ela em todos os 4 lados. Ok. Feito isso, eu vou virar aqui, vou esticar todo o meu tecido, passar a espátula. E agora, eu vou mostrar para vocês a praticidade de você fazer esse trabalho. Olha só, fica muito melhor para você fazer a forração francesa desse jeito. Deixa eu botar aqui, gente, para vocês poderem ver. Você coloca a régua aqui, bem na quina, certo? Bem na quina, certinho aqui. E marca 1 centímetro. Ó, e faz isso aqui. Você risca pra cá e você risca pra cá. Quando você faz isso, pega aqui a tesoura. Você recorta. Isso você vai fazer dos 4 lados. Porque você fazendo isso, quando eu for passar aqui a cola, que eu puxar aqui, ele já vai ficar fácil. Essa tesoura aqui, com a ponta assim, bem maior, né? É diferente do que aquelas que tem isso aqui mais curto. Ela é perfeita. Essa daqui é da Singer, tá? Então, ela com essa ponta aqui, ela vai entrar aqui, ó, para você fazer o pique maravilhosamente. Então, eu super indico essa tesoura aqui para vocês, tá? É da Singer. Gente, a gente vai fazer isso aqui dos 4 lados, tá certo? Vou fazer mais um ladinho aqui para vocês verem. Ó, marquei aqui, ó, 1 centímetro. Aí você vem aqui, risca pra cá e risca pra cá. Depois, quando você já pegar mais a técnica, você já nem precisa riscar, você já vai e recorta. Mas essa marcação, para quem está iniciando, às vezes até a pessoa já tem tempo, mas é boa, porque você não corta o tecido, porque já pensou se você cortar aqui esse tecido, que chegue aqui e não dê para cobrir a bandeja? Então, é muito melhor que você corte certinho. Você vai ver que vai ficar 1 centímetro de cada lado, tá certo? Agora eu vou cortar do outro lado.
fazendo a mesma coisa. Vou só marcar aqui e marcar cá, para ser mais rápido. Aí você vai tirar os quadradinhos. Eu já faço direto, mas eu falo para vocês, o interessante é fazer marcando, tá? Para não correr o risco de recortar e ficar faltando tecido para fazer a forração. Pronto. Aí, gente, agora a gente vai escolher um lado para poder fazer aqui o fechamento com tecido. Eu gosto sempre de começar pela lateral. Pela lateral maior, ou então eu começo pela lateral menor, mas sempre sabendo por onde eu começo. Por que isso, Cris? Eu preciso saber, porque na hora que você for fazer a selagem, você precisa saber por onde começou para poder fazer a selagem certinha, porque senão você vai selar para o lado errado e aí o trabalho não vai ficar tão bom. Ele pode vir abrir o tecido e ficar feio. Então, faz sempre isso. Sabe pro lado que começou. Pronto, depois que eu fiz isso, a tesoura, que eu falei pra vocês, que é essa aqui, da Singer, ela vai o quê aqui? Você vai dar um pique, você vai botar aqui, nesse esquadro aqui, ó, você vai marcar aqui certinho, segurar a tesoura e vai dar um pique. Quando você der um pique, ó, o tecido vai entrar aqui certinho, tá? A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Então, você vai fazer dos 4 lados. Esse pique, você tem que botar certinho aqui na madeira, que aí, ó, ele entra certinho. Aí o acabamento das laterais fica perfeito. Então, deixa eu ver se eu mostro melhor aqui pra vocês. Peraí. Ó, você vai colocar aqui, tá dando pra ver? Nesse cantinho aqui, ó, do esquadro, você vai botar aqui, ó, nessa linha, na linha reta assim, aqui, ó, onde termina aqui o MDF para fazer o esquadro, você coloca aqui. Quando você coloca, você deixa aqui, passa o tecido por baixo e, ó, e faz essa marcação. Ela entra certinha, ó, aí você vê. Feito isso, você vai pegar aonde você fez o pique, tá? Você vai pegar e colocar aqui a régua. Você vai ver que o tecidozinho que tá aqui, eu puxo ele, ó. Tá vendo? Então, esse tecido, você vai pegar e vai passar aqui o lápis. E essa régua, ela tem que ficar encaixadinha aqui no fundo, tá? Ela tem que ficar encaixadinha. Quando ela fica bem encaixadinha aqui, é o lugar onde a gente vai pegar a tesoura para cortar. Então, quando você encaixa aqui, não corre risco desse risco ficar torto. Então, você encaixa bem certinho aqui a régua. E aí, você vai fazer isso em todos os lados. Vai repetir do outro lado. Só que, depois que você já fez todos os lados, você vai pegar aqui a cola, tá? E vai passar bem em cima da linha. Pouquinha cola, tá? Ó, é só eu bato aqui, pego esse pouquinho da cola, ó, e passo aqui. Fiz isso aqui, vou fazer também nessa lateralzinha aqui, ó, que a gente vai recortar, ó, certo?
também na lateralzinha de cá. E aí eu vou fazer em todos os lados. Então eu primeiro fiz aqui na linha, depois eu fiz aqui na lateral, porque eu vou recortar isso aqui com tesoura. Eu não recorto com estilete, eu prefiro recortar com a tesoura, tá bom? Aí eu vou deixar secar e aí eu volto com vocês. Agora nós vamos cortar, né? Pegar a tesoura e cortar o lugar que nós passamos a cola. Ó, eu vou aqui na linha. Faço isso. Aí o tecido, ele vai entrar aqui, ó. Certinho. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Você tem que cortar na linha certinha que você riscou. E aí ele entra aqui. Olha aqui. Agora eu vou cortar o lado de cá. Se você puxa assim, aí você dá uma olhadinha para ver se ele encaixou certinho, tá? Ele encaixou certinho, como tá aqui. Aí você pega, pode pegar agora aqui a cola. Isso você vai fazer nos dois lados. Vai passar cola aqui e vai passar cola na lateral aqui onde eu tô passando e vai passar cola aqui em cima também, tá? Aqui, ó. Não deixa nenhum lugar sem cola para poder o tecido, quando você for fazer a selagem, ele ficar todo coladinho, não ficar com bolha nem subindo. Aí você vai pegar aqui. Eu sempre gosto de pegar o pedacinho do tecido que sobra e fazer isso aqui. Depois com a espátula, você vai encaixar ele. Fica perfeito, gente, no lugar certinho, não tem trabalho. Eu digo a você que essa maneira de fazer a forração francesa, ela é ótima. Você não precisa, a única coisa que eu tenho aqui é régua, tesoura, cola, não precisa fazer investimento nenhum. E a forração francesa está pronta. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, olha os cantinhos. Eu estou fazendo a gravação sozinha, então, mas eu quero mostrar o melhor aqui para vocês. Então, ele entrou certinho. Depois que eu fiz isso, eu vou aqui, ó, recortar com a tesoura mesmo. Eu vou recortar essa lateral aqui, ó, colocando rente aqui. Não pode ficar nenhum pedacinho de tecido. Aqui a gente corta aqui, ó, certinho. Esse acabamento fica perfeito. Olha que eu mostro para vocês. Eles têm que ficar assim, certinho, ó. Na margem aqui certinha da linha. Mesma coisa você vai fazer do lado de cá. Você tira um... Depois você tira um pouco, depois você vai e bota a tesoura bem coladinha aqui com o MDF, né? Com o quadro. E aí você vai aqui, ó, e depila mesmo, para ficar bem certinho. Pronto. E aí, depois disso, eu vou fazer o lado de cá e aí eu mostro para você. Bom, gente, eu fiz o outro lado
e já passei a cola aqui normal. Você passa a cola e puxa o tecido. Vou fazer de novo aqui para vocês verem o pique que a gente tem que dar aqui para o tecido entrar. Certo? Você repete a mesma operação. Forração francesa, você só tem que gravar o passo a passo, que você vai fazer a mesma coisa em todas as laterais. Então, depois que você faz isso, vem a parte da marcação, certo? É que você vai passar aqui a régua. Normalmente, quando você passa a régua, você já vira o tecidinho aqui, ele encaixa certinho, ó, o lugar que você deu o pique. E aí, você vai fazer isso aqui de um lado, do outro lado, pegar aqui e passar a colinha de novo, entendeu? Em outra lateral. Só que quando você for passar a cola desse lado agora, como aqui já tá forrado, você vai passar com mais cuidado para não manchar o tecido, só isso. Aí, ó, passa só com mais cuidado. Mas o processo é o mesmo, porque antes não tinha um tecido, agora está com tecido. Passa a cola de novo aqui. E aqui. Vou repetir a operação desse lado, depois esperar secar para trazer para vocês, tá certo? Bom, aqui passei a cola. O tempo aqui hoje está um pouco frio, então demora um pouco mais para secar a cola. Eu vou deixar ele de ladinho aqui, tá? E vou pegar o papel Panamá. Esse aqui eu trabalho com papel cartão e também trabalho com papel Panamá. Nesse quadro eu vou trabalhar com papel Panamá. Eu cortei ele certinho a medida. A medida você tira de dentro, deixa 1 centímetro a menos ou 1,5 centímetros, a depender do tecido que você for colocar. E aí, tira essa medida e agora nós vamos trabalhar com ela. Eu fiz aqui, certo? A sublimação nesse tecido, tá? Então, esse tecido, gente, é um tecido de linho, tá? Vocês que não conhecem a sublimação, ela não pode ser feita em tecido de algodão, nem o de linho, esse aqui. Mas, eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma técnica que você consegue fazer como eu fiz aqui. Essa técnica eu desenvolvi. E essa técnica aqui tá fazendo vários trabalhos aqui comigo. Por quê? Muitos anos eu fiquei trabalhando, na realidade foram quase 2 anos, trabalhando para descobrir. Porque quando eu comprei a minha prensa, eu queria saber se poderia ser feito o tecido em algodão. Quando eu comprei, eu não sabia disso. Quando a minha prensa chegou, eu falei, nossa, eu só trabalho com tecido de algodão, como que eu não vou poder fazer os trabalhos? E aí, é uma técnica que eu desenvolvi. E aí, você consegue, sim, fazer aqui como eu fiz. Gente, se vocês querem saber um pouco mais de sublimação, eu vou dar só mostrar para você aqui um exemplo. Eu fiz um trabalho assim, sem a técnica que eu passei aqui. No outro dia, o desenho sumiu, ou seja, evaporou. Porque a tinta, a impressora, tudo que você usa para sublimação é diferente dessa que você usa para papel, né? É totalmente diferente, são tintas sublimáticas. E a tinta sublimação, se ela não for para prensa, ela evapora. E aí, eu queria muito fazer em tecido como esses. Como é que eu fazia? Então, essa aqui é uma técnica minha. É uma técnica que eu bati a cabeça, foram quase 2 anos, para eu conseguir essa perfeição aqui que você está vendo. Eu já tenho alguns trabalhos aqui, ó. Esse trabalho aqui mesmo, ele já deve ter mais ou menos quase 2 anos também. Que foi quando eu comecei a fazer. Tá aqui perfeito. Te digo que se não fosse essa minha técnica, essa caixinha aqui, ó, não existia mais, porque ela ia evaporar, porque a sublimação, ela evapora. Se não for em tecido próprio, que no caso
é o tecido de poliéster, tá? Então, tem que ter poliéster, no mínimo 80% de poliéster, no mínimo. O ideal é 100%. Então, vamos lá. Eu agora vou aqui passar cola para colocar aqui. Eu vou passar cola no meu próprio tecido que tá aqui, tá? Em vez de colocar no papel cartão, eu vou colocar aqui, ó, no meu tecido. Eu quero ensinar essa técnica de como você fazer a sublimação em tecido de algodão, em tecido de linho, e vou lhe dizer, não é necessário passar resina, tá? É muito mais prático, custo bem menor do que você comprar resina, que resina também não é barata. Resina líquida não é barata, então assim, é um custo muito menor que você vai aprender no meu curso. Deixa eu botar aqui, porque eu já estou aqui com a marcação certinha, porque quando eu fui fazer essa sublimação, eu já coloquei ela certinha. Vou marcar aqui, com o tamanho que eu queria, né? Então aqui, ó, já está pronto. Olha a praticidade desse trabalho, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Imagine na hora que eu for botar o azulejo. E agora eu vou passar a cola. Vou puxar o tecido aqui, ó. Puxa bem o tecido, porque o centímetrozinho que você tirou, que eu tiro 1 centímetro não, 1 milímetro, 1,5 milímetro, tá? Não é mais do que isso. Então, o que você tirou aqui, você puxar o tecido para não ficar. Como eu coloquei aqui no papel Panamá, eu vou pegar o ferro e vou passar. Que aí, não precisa não, só virar aqui. É um trabalho, gente, bem prático, tá? Bem prático mesmo. Rapidinho você vai fazer um quadro com um valor que dá para você ter um valor bom. E fica um quadro maravilhoso. Depois que você fez isso, a gente vai cortar aqui. Ó, a gente vai cortar aqui um quadradinho, certo? Para fazer o esquadro. Ó, vou tirar o lado de cá também. Aí, para fazer esse esquadrozinho aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. E aí você pega, passa a cola aqui por cima. Eu gosto mais de colocar logo a cola no tecido mesmo, que adere mais fácil. E aí você faz isso aqui. Joga pro lado de cá. A mesma coisa desse lado.
tira o quadradinho e depois você faz o esquadro. Como é o esquadro? Você só recorta assim, ó. Aí recorta do lado de cá. Passa a cola. E tá pronto o fundo do nosso quadro. Todo personalizado com safari. Imagine agora que eu vou colocar esse quadrinho. Eu já coloquei aqui, ó, o papel cartão. Eu coloquei já ele 4 pedacinhos e fui passei cola, deixei secar. 4 pedacinhos aqui, que eu vou colocar aqui, ó, que lindo vai ficar esse quadrinho. E ainda vou colocar o leãozinho aqui do lado. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Olha só como vai ficar. Então, já já vocês vão ver ele prontinho. Agora secou. Nós vamos finalizar aqui recortando. Aí o tecido vai entrar. Mesma coisa do lado de cá. Depois que a gente fez isso, dá uma olhadinha. Esse aqui, eu vou tirar mais um pouquinho. Gente, isso pode acontecer. Você tirar mais um pouquinho é melhor do que você tirar, porque na hora que eu passei o lápis, eu passei, mas não passei bem certinho no lugar. Aí você só tira, ó. Tirei mais um fiapinho aqui, ó. E aí ele já encaixa certinho aqui. Então você fica com esse acabamento perfeito na caixa. A mesma coisa do lado de cá. Certinho. Depois que eu fiz isso, vou pegar aqui a cola. Vou passar aqui embaixo. E vou passar na lateral e em cima. Como aqui já tá o tecido aqui do lado, aí a gente tem mais cuidado aqui, ó, para não encostar no tecido que você já colocou, né? Na lateral. Você tem um pouquinho mais de cuidado. Você vai passar a cola. Agora que tá. Para você fazer o esquadro, que a gente vai fazer com estilete, eu vou pegar no lugar que tá o de cá. Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar um tecido para passar a cola. Por que isso, Cris? Porque eu não quero que esse tecido fique preso. Para na hora que eu for cortar com estilete, ele cortar com mais facilidade, tá? Então, eu boto aqui para fazer o esquadro, eu boto um pedacinho do tecido. Vou mostrar aqui para vocês. Eu pego aqui no lugar do esquadro, coloco aqui o tecido e passo cola para cá. Para quê? Para que esse tecido que eu jogar aqui em cima, ele não fique grudado aqui nessa parte onde eu vou fazer o esquadro e vou tirar. Então, depois que eu fiz isso aqui, ó, vou pegar a espátula e colocar o tecidinho aqui para dentro. Quando eu falei com vocês a respeito do cantinho do esquadro, por que que eu faço isso? Porque eu preciso que isso aqui, ó, fique mais assim. Porque na hora que eu for pegar aqui o estilete, eu vou até fazer já nesse aqui para vocês verem o que é, para poder
Porque toda a forração francesa, ela tem um passo a passo. Então, se você seguir o meu vídeo, todo o passo a passo, você fazendo etapa por etapa, uma caixa, um quadro, você vai fazer tranquilamente. Depois que eu passei aqui a cola, na hora eu coloquei o tecidozinho aqui, para ficar ele aqui com essa abazinha. Eu venho aqui com o meu estilete, é onde eu vou fazer o esquadro. Eu vou puxar aqui, só que antes, eu não recortei ainda aqui a minha lateral. Primeiro eu recorto a lateral, ó. Eu vou tirar a minha lateral. Rente, rente aqui, ó. Quanto mais rente você colocar aqui, melhor fica. Vou colocar meu dedo, ó, indicador aqui, ó. E aí eu vou pressionar. Gente, é só pressionar, ó. Meu tecido, ele vai sair, ó, pra aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí, o que ficar com a linhazinha do tecido, você chega aqui e você tira. Pronto. E aí, eu faço o esquadro. Do mesmo jeito, eu vou fazer do lado de cá. Vou fazer aqui, ó. A depilação aqui. Depilo bem, fica bem rentezinho aqui. Para depois eu fazer a selagem. Aí, agora, eu vou pegar aqui e vou segurar com o meu dedo aqui, ó, e pressionar. Quando eu pressiono aqui, eu já tô fazendo o quê? O meu esquadro. Aí, eu pego aqui a tesoura, porque como esse tecido de linho, você sabe que linho tem muita linha. E aí, é fácil de desfiar. Então, é só fazer isso aqui. Tirar um pouquinho aqui da linha. Para ficar o acabamento perfeito. Olha só, gente, como fica. Então, a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. E volto para finalizar o quadro com você. Bom, gente, agora eu vou mostrar para você aqui a finalização do quadro. Olha que lindo que ficou. Vou mostrar a você como fazer a selagem, tá? Coloco aqui no ferro, no número, na potência baixa, sempre coloco aqui no número 2. Aí, eu comecei pelo lado maior. Na hora que eu vou fazer a selagem, começa pelo lado menor. Então, eu vou pegar aqui, ó, e fazer isso aqui. Isso aqui é a selagem, tá? Mesma coisa cá. Faz isso aqui pra cá, ó. Da onde você começou, ó. Então, eu comecei por aqui, eu vou fazer a selagem daqui pra cá. Essa selagem é essa lateral que você tem que selar bem para o tecido não desfiar, né? Imagina se a sua cliente for limpar o quadro e passar um pano e começar a desfiar. Então, você vai fazer essa selagem direitinho aqui, alisa bem. Sempre aqui do lado que eu comecei foi do lado maior, do lado menor pro lado maior. Depois eu vou selar aqui o esquadro. Eu selo minha caixa todinha. Se algum lugar ficou com alguma bolinha, quando você passa o ferro já sai. Só que tem que passar cola. Quando estiver fazendo lá o processo de início, tem que passar cola nele todo. Porque se não passou cola, a bolha fica. Que é o lugar que tá ali sem cola. Ó. Aí eu selo ele todinho. Pronto, agora eu vou fazer aqui. Gente, olha só que coisa linda que fica o quadro. Olha a esquina dele, olha por dentro, tá? Ó. E aqui também eu vou fazer a selagem, tá? No meu papel Panamá ou papel cartão. Vou fazer aqui a selagem.
E agora eu vou pegar aqui, colocar o papel aqui dentro. Olha só. Então, para isso, vou pegar aqui a cola. Como eu vou agora colocar o papel, então coloco mais cola, tá? Porque essa cola aqui passa por cima do tecido, com cuidado, para não manchar o tecido, para poder o papel segurar, o papel Panamá segurar aqui bem. Direitinho. Gente, o papel é Paraná, né? Paraná. Panamá, não, Paraná. É que quase eu não uso esse papel, eu uso papel cartão. E aí eu comprei para fazer uns trabalhos aqui e o meu papel cartão acabou e eu tô usando ele, mas ele é bom. Ele é um papel mais fininho, não é aquele Paraná maior, mais grosso não, tá? É o mais fino. Aí depois que eu fiz isso aqui, ó, a quantidade de cola, eu vou prender. Vou prender aqui. Vou colocar a minha cola quente para esquentar, que é para eu poder já botar e finalizar o meu quadrinho. Que aí eu vou botar o leãozinho. Passar ele aqui dentro também. Hoje aqui tá mais frio, tá chovendo, aí demora um pouco mais da cola secar. Então o ferro sempre ajuda. Aí eu vou botar um leãozinho aqui sentado. Segurar um pouquinho aqui pra... Pronto. E aí agora eu vou retornar pra gente colar tanto o azulejo quanto o leãozinho, tá bom? Bom, gente, vou pegar aqui a cola. Vou passar aqui no meu... Isso aqui foi pedaço do papel, tá? Que eu coloquei aqui um sobre o outro para fazer um montinho, para ficar mais grosso, para ressair mais o azulejo. Então, o que acontece? Mesmo assim, eu vou estar colocando cola quente para ficar bem fixo, não correr o risco desse azulejo cair, né? Então, a gente, coisa com criança, a gente tem que colocar o máximo de segurança. Então, fora aqui, eu vou botar, ó, que aí não vai correr o risco. Porque tecido, eu gosto muito de trabalhar com cola, porque a cola segura bem o tecido. E aí, botei a cola quente aqui pra dar essa segurada, tá certo? Só foi isso aqui que eu fiz, ó. Olha só, é aonde vai ficar aqui o quadrinho. Ó, que graça que vai ficar. E aí, eu vou... Já prendeu. A cola vai secar e já tá com a cola quente. Eu vou colocar agora bastante cola quente aqui. E vou colocar cola também, cola branca, tá? Vou colocar aqui cola branca.
espalhei aqui e vou colocar a cola quente para segurar bem esse azulejo. Agora vou colocar aqui. Que gracinha que vai ficar. Deixa ele aqui um pouquinho para a cola secar. E eu vou pegar esse leãozinho, que eu vou colocar ele aqui sentado, olhando pro quadrinho dele. Tá? Então, eu vou colocar a cola quente aqui. Perninha dele aqui dobradinha aqui na caixa. Prender aqui a cabecinha dele. Ai, gente, fica tão bonitinho esses quadrinhos assim. Eu me divirto fazendo. E tá pronto o nosso quadrinho. Olha só que graça que ficou. A família, o leãozinho aqui do lado, o nome personalizado, a sublimação também aqui no tecido. Olha que riqueza que ficou esse quadro. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou trazer mais novidades para vocês.